Muy buenos días, amados hermanos. Muito bom dia, amados irmãos, nesta ocasião, que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também da internet e os demais meios de comunicação. Jueves 25 de diciembre deste ano 2025. Hoje é quinta-feira, 25 de dezembro deste ano 2025. Damos graças a Deus por ter nos colocado para viver no tempo mais glorioso de todos os tempos. E desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero ano 2026. Para isso, nesta ocasião, quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1 em diante, onde nos diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, isso é a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus reis. Vendo o Espírito Santo repousar sobre o ungido de Deus. Podem assentar, por favor. Nos diz, em uma das porções que o reverendo William Branham fala e relata, a visão que foi mostrada a ele, onde viu a coluna de fogo, viu a coluna de fogo operar e ali viu chamamento, viu fila de oração, ou seja, que para orar pelos enfermos, e também viu a condição das pessoas antes de entrar no quartinho e depois o resultado, a condição da pessoa fora do quartinho. Algo estava acontecendo ali que as pessoas não entendiam o que era, como era, o que tinha acontecido, o que, vejam, em um dos lugares onde ele relata, na página 39 do livro de Citas, que é um extrato de visões de William Branham, no parágrafo 321 diz assim: estou esperando e confiando e aguardando até o dia que eu obtenha minha capa. Estou tão alarmado referente à minha capa, sempre foi um problema para mim. Se vocês me perdoarem por um momento, nesta curta palestra, antes de ler o texto, quantos leram a visão, o magazine? Não leram? Bom, isso está bem. Isso era algo que eu tenho orado por anos. Na minha junta, uma coisa que jamais eu tenho podido ter fazer as coisas que eu quero fazer e não consigo fazer por causa da falta da força física na minha junta durante o tempo de serviço de cura. As visões é algo que rompe a pessoa a pedaços. Desenhe uma estrela de Davi do lado direito. Vejam essas coisas. Acontecerá palavra por palavra, ou seja, a visão acontecerá palavra por palavra. Tudo que foi mostrado acontecerá, diz aí.
é perfeito. Ele me levou novamente, me levou e me pôs no ar sobre um auditório uma grande capa. Escreveu capa do lado direito. Oh, eu nunca tinha visto uma capa tão longa como aquela. E parecia que tinha sido feito um chamamento ao altar. Ou seja, que aí está falando deste ministério de Elias, mas em sua quinta manifestação. E recorde que aí ele está representando, refletindo esse instrumento. Por isso fala, enquanto nosso irmão Branham, e ele escreveu em um lugar que ele detalha, fala isso, aí irmão, ele escreveu, refletindo. E centenas de pessoas realmente suave e docemente estavam chorando, estando no altar, recebendo o Senhor Jesus. Recebendo o Senhor em sua segunda vinda. Porque a porta da misericórdia, a porta da dispensação da graça, está fechada, e a única porta que está aberta é na dispensação do reino, que é o Senhor em sua segunda vinda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como uma porta para receber o Senhor, como o Cordeiro de Deus, que foi conhecido pelo nome de Jesus. E Deus fez a ele Senhor e Cristo. Agora, para a sua segunda vinda, tem uma porta. E essa porta é o ungido. É o Rei de Israel. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu disse, isso se vê melhor. E então ele disse, tem um cavalheiro de fala agradável que ficou de pé e disse, agora, enquanto o irmão Branham descansa um pouco, vamos fazer uma fila de oração. Ele disse, vocês com o cartão de oração, começando em certo lugar, faça a fila do meu lado direito. Vê, tem uma ordem estabelecida para o cumprimento desta visão. Não pode ser começar pelo último quando isso tem uma ordem. E não pode pular nenhuma dessas ordens. Não pode pular nenhuma dessas ordens, dessas fases ou etapas. E eu olhei para lá fora, à minha esquerda, do lugar de onde eu estava de pé, e ali um pequeno edifício colocado ali. As pessoas estavam alinhadas e estavam ao redor da capa e chegava até como uma quadra fora da capa, uma grande fila de pessoas, e todos estavam de pé ali com seus cartões de oração. Lembram quando ele disse que tudo estava estabelecido? Era uma ordem que esse ministério, que o Espírito Santo estava operando, já estava sendo realizado tudo que estava estabelecido ali. Depois eu vi uma mulher em uma maca, prostrada ali, e um homem por trás dela estava de pé com muletas, de modo que eles estavam de pé ali esperando a vez deles. Tinha uma ordem bem estabelecida aí. Uma mulher estava anotando os seus nomes e coisas. E tinha uma lona estendida ali que ninguém podia chegar ao redor daquela capa. Eu quero que você veja isso e escute como é para que veja uma diferença. Depois eu vi como um redemoinho que fez... Como sempre faz. Toda vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como se ouve sempre. Soou desta forma na árvore aquela vez que ouvi. Ou seja, que a mesma presença de Deus, o mesmo Espírito Santo, que esteve operando no reverendo William Branham, em suas mensagens, em suas campanhas, agora ele viu realizando isso mesmo, porém em outro ministério, em outro instrumento, operando o ministério que estava nele, porém em sua quinta manifestação. E aí foi que também ele viu que esse ministério vem com o ministério de Moisés e vem com o ministério de Jesus. E por isso que ele disse, ali é que os judeus vão dizer, é este. Por quê? Porque Deus já tinha revelado a ele quando ele foi a Israel, ou quando foi ao Cairo para ir a Israel, e o anjo disse a ele, não é o seu tempo nem é o ministério, volta. Ele já sabia, porque foi dito a ele, tem que ser conforme o Apocalipse 11, ou conforme as Escrituras, e as Escrituras é o Apocalipse 11, e como ele já sabia que tinha que ser conforme as Escrituras, então quando ele viu aquela manifestação ali na capa, então aí uniu uma coisa com a outra e nos deu essa grande revelação que diz, quando os judeus vejam isso e vejam este instrumento, vão dizer, é este. Por quê? Porque ele estava percebendo que
Este ministério veio no meio da igreja com os ministérios de Moisés e Elias. Este instrumento veio com os ministérios de Moisés e Elias. Veio? Então aí é que deu esse toque à igreja e assinalou para onde estaria esse ministério, onde estava esse ministério. Ele disse, sim, o povo hebreu receberá. E aí o povo hebreu seria convertido. Não podia ser convertido sob o ministério de Elias em sua quarta manifestação, porque os introduziria à dispensação da graça. E na dispensação do reino é onde eles vão entrar. Agora continua dizendo. E todos estavam de pé ali com o seu cartão de oração. E depois eu vi uma mulher em uma maca de ambulância, prostrada ali, e um homem atrás dela de pé com muletas, de modo que eles estavam de pé ali esperando a vez deles. E uma mulher estava anotando seus nomes e coisas assim. E tinha uma lona estendida ali e ninguém conseguia chegar ao redor daquela capa, ou seja, do quartinho. Eu quero que vocês vejam isso e escutem para que vejam a diferença. Depois eu vi algo como um redemoinho, como sempre faz. Toda vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como se ouve sempre. Soou desta forma naquela árvore, aquela vez que eu ouvi, sempre foi desta forma. E eu vi indo, se movendo e indo, e eu olhei, eis que ia aquela real e suave luz se movendo de mim, e se foi ao pequeno edifício. Ou seja, saiu dele para aquele pequeno edifício. Agora vejam, para onde é que foi essa luz, esse halo, que foi fotografado. Em várias ocasiões se permitiu ser fotografado. Ele disse que sempre me acompanha. Como ele viu voar dele para aquele lugar ali, ou seja, está identificando o lugar onde este ministério estaria sendo operado. Não teve um meio termo. Não o identificou em outra atividade, ou em outro tempo, em outro ano, onde poderíamos ver na história que isso tenha cumprido. Viu em um lugar em específico, e ao ver neste lugar, e a gente estar no tempo onde foi transportado, então tem que procurar esse instrumento. Se tivesse sido e tivesse dado detalhes de outro tempo, que nós conhecêssemos, vamos dizer, uma capa de cor tal, mas que não tinha as características de catedral, bom, então teria esse lugar, teria sido neste lugar que se cumpriu. Mas como não cumpriu naquele tempo, no tempo dos apóstolos, Paulo tinha capa e o irmão Branham também. E nenhum desses mensageiros não cumpriu o que foi visto na visão. Então tem que descartar que não foi em nenhum desses lugares. Diz assim, depois tem algo diferente. Aí ele escreveu, diferença entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício, e este anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande. E lembra que esse é um corpo desta dimensão. E ele disse, eu te encontrarei ali. Agora vejam, já não estava ministrando por nenhum dos mensageiros que Deus levou, porque estava com ele. Ali estava esse anjo que ele disse que era Gabriel. Eu te encontrarei ali. E eu disse, eu não entendo porque ali. Ele disse, olha, e aquela mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, para o outro lado. E a mulher lhe perguntou, ou seja, a mulher que estava do lado direito da porta que dá para o púlpito, e ali tinha outra mulher. Em outros lugares ele fala uma senhora na entrada do cercado. Aqui colocou uma mulher e continua sendo uma mulher. Agora, como ele nos disse, nos foi falado que ele chamou a atenção que
tivessem mulheres ministrando aí, mas não falando a palavra, nada disso, mas fazendo um trabalho que já estava estipulado, já estava estabelecido. Vão fazer essas perguntas, vão fazer isso e aquilo, porque para fazer aquelas perguntas, alguém tem que instruir uma pessoa, uma mulher, ou duas mulheres, ou várias. Tem um lugar que fala de um homem, ou seja, que vem que pode estar mudando de turno, porque isso é interminável. Agora, vamos parar um momentinho aqui e vamos a 211, que é onde aí também marca que se foi dele. Aí ele fala mais claro, página 25, parágrafo 211. E foi dito a mim em um tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, um ano passado, eu suponho, ou um pouco mais. Eu tenho escrito em um livro em minha casa de uma mudança de ministério. Um tempo passado eu estava em uma visão e vi uma grande carpa. Era um assunto gigantesco. E eu tinha apenas terminado de falar e muitas almas estavam no altar e estavam como chorando, com suas mãos levantadas, em silêncio e suave. Aí foi que ele escreveu. Não era no estilo pentecostal denominacional. Tudo era em silêncio e suavemente, com muita reverência. Reverentemente. Um simpático homem de fala suave veio à plataforma e disse, agora faça uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. Foi aí que ele escreveu, Elias refletindo. Elias se refletindo no reverendo William Branham que estava ministrando naquele tempo. Ao estar de pé desta forma, a fila de oração ficava à minha esquerda. E observa, um grupo de pessoas que parecia que cobria uma quadra da cidade ou mais. Estavam de pé, alinhadas, e tinha uma mulher. Aí tem algo muito importante que nunca li. Aí em cima de uma mulher escreveu algo. Por isso tem detalhes que somente o instrumento sabe e não vai estar forçando nada, senão que tudo vai cair como tem que cair, conforme a visão. Tinha uma mulher de pé ali e um homem anotando nomes. Vê? Aí é que fala um homem. Ou seja, que pode ser um homem ou uma mulher. Mas tem um porquê. Um homem anotando nomes e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado, caminhando. Agora aí ele escreveu a visão da capa, milagres acontecendo antes do irmão Branham chegar. Antes do irmão Branham estar, o irmão Branham e o anjo, e os milagres já estavam acontecendo, porque tinha um ministério ali, um instrumento que Deus estava usando para esse trabalho. E eu pensei, o que estaria acontecendo lá dentro? Então, esse anjo do Senhor, o qual vocês veem a foto, ele na foto, ele se foi de mim. Agora chamou essa luz, chamou de o anjo. E de onde saiu? No quarto onde estava Billy Paul, um rapazinho, e junto com o irmão do irmão Branham. E ele disse, eu posso acordar o meu irmão e a Billy para que te vejam? Agora, de onde o anjo tinha saído? Da luz. E aí ele disse, acorda Billy. Isso Billy Paul relata. Agora vejam. Se foi de mim e foi sobre o pequeno edifício e pousou ali. E foi para baixo, e uma voz falou e disse, eu te encontrarei nesse lugar. Vem? Vem, de onde foi que saiu? Saiu de operar o ministério de Elias no reverendo William Branham. Saiu para esse ministério sob capa. Aí é que podem ver a diferença, como teve lá no tempo de João. Lá estavam 3 mensageiros, porque um anjo é um mensageiro. E vejam, estava João, estava Gabriel e estava Jesus. Agora, de João, veja que ele vai direto identificar a Jesus, ao qual ele veio para precursá-lo. Por isso que o mistério deste anjo trazendo as boas novas a Maria é tão grande,
que a parte deste ministério tem estado sendo aberta nesse tempo final. Diz, agora eu olhei para diante a esse tempo e estou esperando e confiando em Deus que algum tempo durante essa semana diz, estou esperando e confiando em Deus que em algum tempo durante essa semana quero usar esse quartinho aqui para levar dentro os enfermos e afligidos e ver se ele, ou seja, ele queria como que forçar a visão. Por quê? Porque se ele conseguisse cumprir, então Deus estaria operando esses ministérios nele. E então o povo hebreu o veria. Vê? Agora, eu me encontro no princípio do meu novo ministério no tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. E nós, nesse tempo final, amamos isso. Sendo cumprido, acontecendo. Ou seja, a etapa do acontecimento, a etapa da palavra. E ele disse que amaria ver isso. E quanto mais nós que estamos palpando com nossos próprios olhos, claro que amamos essa etapa que Deus está realizando e amaremos todas as etapas. Amigo, eu não sei o que é ou será, mas o que me escuta, eu creio que será algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Tem um lugar que fala, neste no 216, aí no final mesmo fala assim, dessa página 326, diz, estou confiado em Deus que será maior do que as outras, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. E o que será visto nessa etapa será algo terrível, todas as coisas que vai estar acontecendo. E vão estar procurando, buscando o Senhor. E também por sua cura. E entrar a grande tribulação com algum ataque, com alguma enfermidade. É difícil entrar a pessoa estando bem, quanto mais com algum problema de saúde. Então vejam como Deus, em sua misericórdia, não sabemos quanto tempo isso durará, ou se será rápido, para que todas essas pessoas que pela fé creram neste ministério, vejam, nesse tempo aí já vê que creram e fazem a fila de oração. Não é que fazem a fila de oração e falam, não, já não tem mais tempo. Se você escutar algum barulho é porque aqui tem pessoas que vêm aqui e vêm nessa área aqui. Então, vocês vejam que para essa fila não é que vão falar assim, não, já está fechado. Isso será interminável e será dada a oportunidade a todos que deram esse passo nesse tempo, vejam, para receber o Senhor. Agora ele disse, ao entrar ali, disse, eu confio que será algo mais para ajudar seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu queria levar a minha esposa comigo. E se não fosse possível, eu queria levar 2 mulheres ao mesmo tempo. Do lado ele escreveu Meda e mais embaixo escreveu 2 mulheres. É que tem um lugar que ele fala que qualquer um que olhasse de fora e entrasse uma só uma mulher, então diz que o diabo poderia pensar mal, o diabo poderia colocar esse pensamento. Aí ele diz, ou que esteja minha esposa dentro e atender as pessoas, ele disse, ou 2 mulheres ao mesmo tempo, que tenha a necessidade de entrar de 2 em 2, entende essa parte? Na 216 ele disse, aí ele relata que ele tentou, colocou a esposa dele lá dentro, mas o Espírito Santo continuou discernindo que era o que Deus estava realizando ali. Eu não digo que operará, mas para que vocês saibam o que foi predito, que esperamos algo novo que acontecerá. Agora, eu não digo que ele me disse, naturalmente poderá acontecer a qualquer tempo e lugar, estamos esperando. Em cima escreveu o quartinho e o nome, Meda, ou 2 mulheres, o novo ministério. Ou seja, ou 2 mulheres entram e vêm 2 mais, e se são mulheres, de 2 em 2, ou seja, que isso também estaria sendo visto. Agora veja onde paramos aqui. Na página 40. No parágrafo 321 diz assim.
Vamos um pouquinho mais adiante. E a mulher lhe perguntou, um pouquinho antes, onde parei aqui, e vi que tinha algo diferente entre a luz e o anjo, porque ainda estava comigo, e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício. E esse anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande. E ele disse, eu te encontrarei ali. Depois eu disse, eu não entendo por que ali. Ele disse, olha, e aquela mulher, quando saiu dali com a maca, ela estava empurrando a maca para fora, do outro lado, e a mulher lhe perguntou, aí fora está a mulher, do outro lado, na outra porta da saída, que dá para a porta que dá para o púlpito. E a mulher lhe perguntou, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela disse, eu não sei, somente aconteceu. Eu tenho estado de cama por anos. E depois saiu o homem carregando suas muletas e lhe perguntaram, e ele disse que não sabia. E vinham à plataforma testificar. E eu disse, eu não entendo ele ali dentro. E observa, aí ele colocou que o homem passou a testificar. Aí também tem outro detalhe que vamos estar vendo quando isso estiver cumprindo. E eu disse, eu não entendo ele ali dentro. E observa, ele sempre é escriturístico. Ele disse, o Senhor não disse que quando orares não seja como os hipócritas, que gostam de fazer espetáculo público. Diz, entra no seu quarto secreto, quando o fizer, fecha a porta, depois ora a teu pai, que vê secretamente, e o que te vê secretamente te recompensará publicamente. E ele disse, você lembra o nome que você procurava quando sonhou com ele? Eu disse, sim. Ele disse, eu te encontrarei ali desta vez. E não será um espetáculo público. Desta vez não será um espetáculo público como a primeira e segunda etapa. E a visão me deixou. Depois eu poderei continuar ali a fila de oração até terminar. Ou seja, que é até o final. Aí não vai ficar alguns sem passar por aí. Todos vão obter essa bênção. Agora recordem, eu falo isso antes que aconteça. Ou sumamente abundantemente se prepara para acontecer. Eu mal posso esperar até chegar àquele lugar. Meu coração deseja e está ardendo. Imagina. Ele com quantos anos? Desde 65 até 2025, no qual estamos. Tantos anos, e se nós colocarmos desde antes de começar a construção, ele desejava estar nesse lugar. E quanto mais nós que podemos e estamos aí. Agora vejam, uma pessoa que mesmo vivendo em Porto Rico e atualmente nem sequer vai, vejam, tudo isso será tomado em conta. Porque se ele, que foi um mensageiro que viu de longe, somente em visão, e ele desejava estar aí e não lhe foi permitido, quanto mais as pessoas que têm essa oportunidade e desprezam a misericórdia de Deus pela última vez, tão simples assim. Agora, ele queria e desejava pregar lá as taças, pragas, as trombetas. Parágrafo 1432, por aí fala disto. E essas coisas aqui que vêm agora são a Mateus, ao que o nosso Senhor se prepara para fazer. Somente lembram disto, não haverá fim na fila de oração, porque continuará por horas e horas, e observa o que o nosso Senhor se prepara para fazer. Agora, uma coisa que aconteceu ali, quando ele relatou, quando quem relatou? Esse ministério. Quando foi dito, quando disse, agora recordem, a Bíblia está aberta em minha mão, em meu coração. Um humano nesse mundo nunca saberá. Vejam, aí em cima escreveu o nome no quartinho da capa, que o irmão Branham procurava. O nome estava ali. Tem um extrato que logo vamos ler nesses dias, que o irmão Branham, o irmão William ali, ele detalha que quando a pessoa vai a um lugar, ele deu o exemplo mais ou menos assim, depois leremos bem, ele dá um exemplo assim, de que a pessoa chega e coloca um dinheiro, me guarda isso aí, e a pessoa vai embora. Ele fala também assim que aí deixa o seu nome e vai embora. No lugar onde for, poderá dizer
que o seu dinheiro está lá. Págame tanto. Me paga tanto. Dinheiro tiene? Ou Não, tenho quanto tanto, dinheiro pero você tem? Eu allá. tenho tanto, mas está lá. Ok. Ok. Deme su nombre. Então, Sí, le saca el qual é o seu pasaporte, nome? Aí pega com o a passaporte com a identificação. Aqui está mi nombre, Aqui porque está o meu él lo nome, carga. porque ele o No puede carrega. dejar el nombre allí. Não pode deixar o nome Quien lá, lo carga es la persona. porque quem o carrega é a pessoa. El Portanto, nombre que está allí, o nome el que está nombre de ali la persona é o nome da que está ahí. pessoa que está Así aí. más o menos él dice ahí. Algo mais ou menos assim ele fala Agora, mire, aí. En este Agora mensaje vejam, nesta mensagem titulado "¿Qué ve usted?", é intitulado O que que fue você vê, predicado el 3 de noviembre que foi de pregado 3 de 1991. novembro de 1991, ele disse assim: Isso Isso foi o que o sétimo mensageiro viu com o espírito e virtude de Elias, viu na visão da capa e em outras visões, porque ele estava lendo do que nós lemos. Esse pilar de fogo que acompanhava ele e que tinha acompanhado anteriormente os anjos mensageiros da era da igreja do passado, ele viu que esse pilar de fogo passou a outro mensageiro e estava falando com outra pessoa e estava realizando uma obra nova em uma nova era e em uma nova dispensação. E isso foi o que o sétimo mensageiro viu. O que ele viu com seus próprios olhos nesta visão, que ele foi transportado e lhe foi mostrado o lugar, lhe foi mostrado o instrumento e mostrado o nome também. Como precursor da segunda vinda do Senhor, ele viu o mesmo que João Batista viu no Jordão. Viu o mesmo que João Batista viu no Jordão. Quando batizou o Senhor Jesus Cristo, João viu o Espírito Santo, pilar de fogo, descendo sobre um homem, sobre Jesus de Nazaré, e ouviu a voz que diz: Este é meu filho amado, no qual me comprazo morar. Agora vejam, isso foi o que vemos no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, capítulo 1 do Evangelho segundo São João, diz assim: João disse, versículo 26, no 25, quando lhe perguntaram, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ou seja, depois que ele dá testemunho disto, no dia seguinte, ou seja, um dia depois, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que é primeiro que eu. Ele desenha uma estrela de Davi do lado direito. E eu não conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando com água. E João também testificou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vem o mesmo que João viu, o reverendo Lembranha viu. Viu o Espírito Santo descer, essa coluna de fogo descer sobre outra pessoa, sobre outro instrumento. E eu não o conhecia. Agora ele não o conhecia. O irmão Branham também não. Mas ali o conheceu. Ali soube quem era. Ali ele ouviu. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, ele me disse: sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi. Eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. E também o reverendo William Branham deu testemunho. Ele viu a coluna de fogo, o pilar de fogo, repousar, descer sobre este instrumento no quartinho de madeira. Agora aqui ele continua dizendo: o que me mandou ou me enviou a batizar, o que mandou João batizar e pregar, diz: sobre o qual tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é o que virá depois de ti. Esse é aquele ao qual tu lhe estás preparando o caminho.
Este é o que cumprirá toda a promessa messiânica. E João Batista viu o Espírito Santo, o pilar de fogo, descer sobre Jesus de Nazaré, que era seu primo. Agora, por quê? Por que não viu antes? Por que o reverendo William Branham não viu antes? Ou seja, não o identificou antes. Porque para o 65, que foi o ano que ele partiu, ele disse: eu já estou bem de idade, página 119, parágrafo 1058. Ele disse: estou ficando bem velho. Disse: talvez eu não farei, a não ser que eu seja atirado, assassinado, morto de alguma forma. E ele disse que se Deus permitisse ele viver um pouquinho mais, então ele estaria o assinalando e dizendo: é este. Mas ele disse: mas se eu morrer antes, então a mensagem será a que fará esse trabalho. Mas ele nos deixou a visão, ou seja, nos deixou o relato, nos deixou o conto, o relato do que estaria acontecendo, e com o cumprimento disto e desta visão, já automaticamente ele está dizendo à igreja noiva quem é o que ele precursou. Deus cumpriu sua palavra de que o precursor assinalaria quem era o precursado, quem seria o precursado. Página 119, para ler como está, diz: talvez eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. E aí escreveu o Messias, Moisés e Elias. Para quem ele estava preparando a plataforma? Para seu Senhor, disse. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que não morrerei de idade avançada. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Teria quanto em 74? Ele teria 65 anos, ou seja, que não era uma idade para ele partir de velhice. Por velhice não seria. E como não foi permitido assim, então Deus o transportou a esse lugar onde esse ministério estaria em operação. A não ser que seja atirado, assassinado, morto de alguma outra forma, mas não pela idade avançada até que ele venha. Portanto, naquele tempo ainda não tinha chegado. É tão fácil. Bom, é fácil para os que têm percepção profética. Para os demais, vão procurar muitas coisas e usar a própria mensagem para combater e dizer que não é assim. Mas cada um está se identificando e se identifica com o grupo ao qual corresponde. Os crentes dirão: é este o que estamos esperando e não vamos te soltar até que nos dê a bênção do novo corpo. Disse: talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. E se é paralelo em tudo, então é em tudo. E ali ele o identificou como mensageiro, que ele estava preparando o caminho. Agora, continua dizendo aqui, depois de falar de João Batista, que viu o Espírito Santo descer sobre o quartinho, disse: e o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo viu a mesma coisa quando viu o pilar de fogo, o Espírito Santo, voando dele para ir a outro lugar, para falar a outra pessoa e para ministrar através de outra pessoa. Veja tão clarinho que ele fala aí. Ou seja, aqui ele está mostrando onde
seria que o Espírito Santo estaria atuando e operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, porque o Espírito Santo se encarnaria conforme o que ele falou no livro Os Selos, na página 134, que esse Espírito Santo que estava no meio da igreja estaria se encarnando na pessoa de Jesus Cristo. E então disse que aí o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, depois do precursor, quem vem? O precursado. E um dia como ontem, o reverendo William Branham partiu. Vejam, esse acidente foi no dia 18 e no dia 24 ele partiu. Mas vocês vejam que depois que ele partiu, no próximo dia, que seria o dia que o mundo celebra o Natal, que é o dia que dizem que Jesus nasceu. Olha, aqui está tão frio que eu estou com minhas mãos quase congeladas. E em janeiro é que começa a nevar, janeiro, fevereiro, que é frio, mas aqui está frio, bem frio. E então vocês vejam que não podia ser em dezembro, porque as ovelhas estão recolhidas. Os pastores não estão pastoreando as ovelhas lá fora. O irmão Branham diz que ele nasceu entre abril e maio. E vocês vejam, ele partiu em um dia 24 de dezembro e em 1/25, aí já está surgindo o ministério. 25 de dezembro de 2021, começou algo muito grande no programa divino, exatamente um dia depois que Deus levou o precursor. Aí em seguida veio o precursado neste ministério messiânico. Bem, um pouquinho assim, rapidamente, desta forma simples, que até as crianças compreendem nesse tempo aonde está e para onde voou o pilar de fogo, essa luz que estava falando com alguém mais acima de onde ele estava. E uma última, como nós falamos, última e já, na página 471, aí foi que ele nos escreveu, relatando o da visão da carpa. Nisto a voz me disse: não podem ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa eles. Então ele levantou e me colocou em um lugar bem elevado, onde tinha uma reunião, e parecia uma capa, uma espécie de catedral. E eu olhei assim do lado, parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz, esse pilar de fogo que vocês veem na fotografia, estava falando com alguém. Aí escreveu, quinto Elias, com alguém mais acima de onde eu estava. Estava falando com alguém mais acima de onde eu estava, ser mais acima, e ele estava na sétima era, e mais acima é a oitava era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a capa e disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Agora ele escreveu, vejam, a carpa tipo da era da pedra angular e sua gente nela. E é nessa era que terá uma capa catedral sob um ministério. E para cima também escreveu, a luz estava falando a alguém, a um profeta. Por meio de quem? Deus, a coluna de fogo, ia estar falando a seu povo? Por meio de um profeta. Agora vimos vendo o Espírito Santo repousar sobre o ungido de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde e siga nos ajudando nesse tempo final a receber e compreender esse mistério do sétimo selo que já está sendo aberto nesse tempo no qual nós estamos vivendo. E reitero, Feliz Natal e próspero ano 2026. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.